Filipenses capítulo 2. Eu quero começar a nossa palavra hoje lendo esse texto com os irmãos. Paulo escreve à igreja de Filipe, e há uma palavra aqui que permeia toda essa carta, que é a alegria. Embora ele estivesse preso, ele fala de alegria. E o tema, na minha versão, eu estou com a NVT aqui, nessa perícope, nesse trecho da palavra, tem o seguinte título: brilhem intensamente por Cristo. Brilhem intensamente. Eu não sei se alguém aqui já foi, por exemplo, ao dentista, estando com um problema dentário, e você dá um sorriso e o dentista fala assim: olha, tá ruim, mas vai ficar bom, fique tranquilo. Ou então você vai numa nutricionista, você está fora de forma, você está cheio de problema de saúde, e ela fala assim: olha, tá ruim, mas vai ficar bom. Ou então você vai numa academia. Você vai na academia, né? Estão os irmãos, meu companheiro de academia ali atrás, né? Você chega lá e o professor fala assim: olha, dá uma olhadinha, faz as suas medidas, né, Marquinhos? Dá aquela geral, né? E ele fala assim: tá ruim, mas vai ficar bom. É muito bom quando você tem a consciência de que não importa como você esteja, quer seja o seu sorriso, quer seja a sua saúde nutricional ou o seu organismo físico, quando você chega num lugar qualquer e alguém fala assim: olha, não está bom, mas pode ficar. Há algo que pode ser feito. Meus irmãos, eu quero começar lembrando a você que eu não sei como é que você está com Deus hoje. Eu não sei como é que está a sua relação com Deus. Eu não sei o quanto Deus realmente impacta a sua vida e o quanto que as suas vontades estão vencendo em relação à vontade de Deus, ou o quanto que a vontade de Deus expressa na sua palavra tem sido vivida por você. Eu não sei. Eu sei que quando nós chegamos num lugar como esse, passamos um tempo de adoração, na presença dEle, olhamos para irmãos que estão na mesma luta que a gente, uma esperança brota no meu coração, que pode ser que esteja até ruim, mas vai ficar bom, porque Deus tem todo o interesse em fazer uma obra em nossas vidas. Esse texto aqui, irmãos, que eu quero frisar com vocês, esse começo da palavra, é o seguinte, presta atenção. Versículo 13, do capítulo 2 de Filipenses: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dEle. O que me faz estar aqui todos os domingos para pregar a esta igreja é essa viva esperança que eu tenho de que Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dEle. É obra de Deus. Irmão, abra o seu coração então e deixe Deus falar com você. Amém? Amém ou não? Abra o seu coração, feche os seus olhos. Senhor Deus, estamos aqui nesta noite mais uma vez para ouvir a Tua voz. Pedimos a Ti que fale conosco, Senhor. Pai, sabemos que o Senhor está pronto a operar em nós coisas tremendas. Nós queremos nos submeter nesse momento à Tua vontade. Pai, dá-nos um coração sensível à Tua voz, quebrantado e obediente. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando, irmãos, nesses domingos, sobre o cristão ateu. Deixa eu ver aqui, dá um cliquinho na tela para mim. Opa, ok. O cristão ateu.
Alguns têm me perguntado, pastor, de onde o pastor está tirando essa série de mensagens? Nós estamos estudando ou tendo como ponto de partida o livro do mesmo nome, O Cristão Ateu. Você pode procurar aí nas melhores livrarias e você vai encontrar. Crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. Eu sei, irmãos, que parece um paradoxo isso, né? Como que eu posso crer em Deus e ter um comportamento totalmente contrário a quem crê nele? É muito simples. Simplesmente vivendo em desobediência. Quando você sabe o que Deus espera de você e não faz, é como se essa figura de Deus não existisse na sua vida. É como um pai que dá uma ordem e você não obedece. É como se a figura dele fosse nula para você. Para que eu vou obedecer ao meu pai? Para que eu vou atender um comando dele? Ele não existe. Então, por mais estranha que seja e contraditória que pareça ser essa verdade apresentada nessa frase, ela é muito comum. Frequentemente nós estamos vivendo como se Deus não existisse, como se o inferno não existisse, como se as pessoas que não temem a Deus não vão para lá um dia, como se não houvesse uma eternidade, como se não houvesse uma consequência para pecados. É muito simples. Às vezes só precisamos olhar para o lado, ou, infelizmente, muitas vezes, basta que olhemos para dentro, para encontrar alguém que crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Falamos já sobre você crê em Deus, mas não conhece de verdade. Primeiro domingo foi assim. Segundo domingo, você crê em Deus, mas vive sofrendo com o seu passado. Terceiro domingo, semana passada, você crê em Deus, mas não na oração. E nós vivemos aqui um momento da oração na hora, né? Com o que aconteceu. Graças a Deus, Luiz está bem. Ele está trabalhando hoje? Tá não, né? Está de folga hoje. Está com atestado. Está com atestado. Graças a Deus, está tudo bem com ele, viu, meus irmãos? Então, nós vivemos uma experiência de oração aqui, online, né, real time, aqui no domingo passado, quando oramos pelo Luiz, e o Senhor, na verdade, de maneira sobrenatural, cuidou dele, não aconteceu nada demais, machucou o cotovelo só, e nada além disso, embora poucos tiveram o privilégio de assistir aqui, como eu assisti a queda dele, assustadora, mas pela graça de Deus, nada de mais aconteceu, senão o próprio susto que ele nos proporcionou aqui no domingo passado. Você crê em Deus, mas não na oração. E nós deixamos um desafio aqui para que todos pudessem viver uma semana diferente na oração. Começasse uma agenda nova com Deus em oração. Deixa eu te perguntar, você orou mais essa semana? Amém? Um amenzinho muito fraquinho, né? Orou mais? Eu orei mais. Aliás, essa semana eu estou orando bastante. Acho que essa semana que entra agora eu vou orar muito também. Porque muitas coisas estão acontecendo na nossa vida familiar. Ore. Porque quando você ora, você declara ao Pai que você crê que Ele pode lhe responder. Quando você guarda para si, ou quando você tenta resolver tudo com as suas forças, você está dizendo, eu não preciso dEle. Eu sou capaz de resolver as coisas sozinho. É simples. Crê em Deus, mas vive muitas vezes como se Ele não existisse. Hoje o tema é esse. Você crê em Deus, mas se recusa a perdoar. Já pergunto a você agora, para você, é uma pergunta de retórica, não precisa levantar sua mão. Tem alguém hoje que você sabe que precisa perdoar? Alguém aí na sua mente, no seu coração, que você sabe que precisa perdoar? Eu quero trazer aqui algumas situações. Essa primeira parte do sermão, nós vamos apenas fomentar algumas situações que talvez você tenha vivido e, de alguma forma, tenha trazido para você uma figura de uma pessoa que você tenha que perdoar ou uma instituição, tá? Então vamos caminhar comigo aqui, por favor, nessa evidência 4 de que você e eu somos potencialmente um cristão ateu em recuperação, amém? Em recuperação. Em primeiro lugar, olha só,
Veja se você já teve alguma dessas experiências aqui. Sofreu um abuso sexual. Por que essa pergunta sempre está num momento como esse? Porque, infelizmente, estatisticamente, eu acho que em cada 4 pessoas, é isso, Dana? Em cada 3, uma pessoa sofreu um abuso sexual, de alguma forma, em algum nível. Então, se você olhar para o lado, você vai provavelmente encontrar alguém que já passou por isso. E se você não encontrar ninguém que já passou por isso, é provável que você seja essa pessoa, que já sofreu um abuso sexual, que gera traumas e dores terríveis. Talvez até entre nós exista alguém que já promoveu, que foi o predador, no caso de um abuso sexual. Segunda questão, um amigo próximo espalhou uma fofoca a seu respeito. Já viveu isso? Alguns estão balançando a cabeça aí, né? Balançar a cabeça pode, tá, irmão? Não tem problema nenhum. Uma fofoca. Contou uma história a seu respeito que não era verdade e se espalhou. E você sofreu por causa disso. E essa pessoa te decepcionou, porque olha o começo da frase, um amigo próximo. Confiou em alguém, se abriu com ele, e ele traiu a sua confiança, contou aquele segredo, não fala para ninguém. E deu algumas horas, alguém já estava conversando com você, falando sobre aquilo que você disse, que pediu que fosse guardado como segredo, e não foi guardado. Já passou por isso? Não, tem um ali que depois vou conversar com ele, porque já balançou a cabeça toda hora. Acontece. Acontece. Você confia em alguém, confia em um segredo, se abre, e daqui a pouco você se vê traído. Outra pergunta, alguém lhe passou para trás, financeiramente falando, tirou dinheiro de você, algum golpe, alguém te pediu um dinheiro emprestado. Irmãos, um parênteses aqui, a Bíblia nos orienta a não emprestar dinheiro, tá? Então, a orientação bíblica é, se você puder ajudar, dê, mas não empreste. Eu me lembro de uma experiência minha, de um amigo meu, há muito tempo atrás, era solteiro ainda, eu precisava de um dinheiro, e eu procurei um amigo meu, ele falou assim, chama Marcelo esse rapaz, falou, Fabrício, eu tenho esse dinheiro, eu posso te emprestar, mas eu não quero te emprestar, porque eu tenho medo da nossa amizade ficar abalada, caso você não consiga me pagar. Eu falei, que isso, Marcelo? Como que eu não vou te pagar, rapaz? Claro que eu vou te pagar. Fica tranquilo. E ele me emprestou o dinheiro. Só que para pagá-lo, eu tinha que receber de outras pessoas. Eu não recebi de outras pessoas. Quando chegou no dia de pagar, falei, Marcelo. Aí ele falou, eu avisei. Eu avisei. Quantas amizades foram comprometidas por causa de dinheiro? Então, meu irmão, você que é um bom crente, quando alguém te pedir dinheiro, fala assim, olha, a Bíblia fala que eu não posso emprestar, não. Eu sou um crente muito bíblico. Agora, se você puder dar, dê. E está tudo certo. Você já foi passado para trás, em algum momento? Em alguma situação? Por conta de dinheiro? E eu sei, gente, que tem problemas ali que afetam mais uns do que outros. Está tudo bem. Nós não somos iguais. Tem gente que não liga para questões financeiras. Tem gente que sofre demais quando envolve dinheiro. A pergunta é se você já passou por algumas dessas experiências. Mais uma ali, ó. Você descobriu uma vida secreta do seu cônjuge, que o deixou em pedaços. Sua esposa, seu marido, quer seja dentro do casamento ou até antes do casamento, de repente você descobriu um negócio que teu marido fez lá atrás, quando era solteiro ainda. Isso arrebentou com você, e você se sentiu traída, traído, magoado. Todas essas situações promovem naturalmente em nós mágoa, tristeza, às vezes raiva, em algumas situações ódio profundo. Você foi maltratado por alguém que amava? Em uma outra situação qualquer que nós não falamos ainda, foi maltratado por alguém que você esperava amor? Já viveu alguma dessas situações? Agora balança a cabeça assim.
O que é isso? Isso se resume dessa forma: alguém que deliberadamente fez o mal que eu não esperava contra mim ou contra a minha família. É quando alguém, uma pessoa, em algumas dessas situações, faz algo que me machuca. Alguém que decide fazer algo que vai me fazer mal, ou vai afetar a minha casa, a minha família. 2 perigos. Perigo 1, parece certo que nestes casos eu sinta uma raiva dessa pessoa. Parece certo que eu cultive um amarguramento no coração por conta do que essa pessoa faz. Você compartilha com alguém, você não sabe o que fulano fez comigo, e você não vai estar sozinho em pensamentos como esse. Você tem que perdoar, não. Que absurdo. Como é que essa pessoa fez isso com você? Como é que ela foi capaz de fazer isso com você? Tem que perdoar, não, rapaz. Seja duro, não perdoe. Você tem razão em guardar essa raiva no seu coração. Irmãos, já viveram isso? Sim ou não? Já viveram essa situação em que você compartilha algo de ruim que alguém fez para você e você encontra pessoas dizendo: rapaz, aí é brabo mesmo, hein? Não tem como perdoar mesmo, a pessoa aí morreu para você, né? Não tem jeito mesmo. É um perigo. Parece certo sentir amargura por causa de alguém que nos fez sofrer. Parece justo. É justo. É justo. Me fez sofrer, terá agora o meu desprezo. Segundo perigo, comemoramos silenciosamente o infortúnio dos que nos causam amargura. Quando você fica sabendo que alguém, bestas que te fizeram mal, ou esta pessoa que te machucou, que te maltratou, está sofrendo agora um problema sério nela ou na família dela, a gente lá no fundinho tende a dizer assim: bem feito, bem feito. Irmãos, eu estou viajando aqui falando isso? Você já sentiu isso? Lá no fundinho, a gente tem um pouco de constrangimento de sentir isso. Devo dizer, como bons crentes. Mas lá no fundinho, a gente faz um yes, bem feito. Tem que padecer, tem que sofrer. Não está recebendo nada além do que é justo. Essa é a primeira reflexão, irmãos. Quando alguém deliberadamente faz algo que nós não esperávamos, nos maltrata, nos machuca, afeta a nós mesmos ou a nossa casa. Mas eu quero trazer agora uma segunda reflexão. Um outro tipo de experiência, e aí eu vou te convidar a navegar por mares tenebrosos. Preste atenção, porque você vai ser provocado a viver sentimentos que você foge deles e que você os nega muitas vezes, mas que infelizmente é muito mais frequente até do que o que nós falamos no primeiro grupo, o grupo de pessoas que nos machucam deliberadamente. Quero fazer algumas perguntas. Primeira pergunta é essa: você esperou ser valorizado por alguém, por algo que você fez e não aconteceu? Você gerou uma expectativa no seu coração. Isso acontece, irmãos, sobretudo nas instituições. Eu vou trazer algo prático. Na sua casa, uma coisa simples. Você cortou a grama do seu quintal. Lá em casa, por exemplo, a grama, não é nem grama aquilo mais, aquilo já é uma mata. Então, quando eu corto a grama, eu quero, né,
eu quero o elogio. Fico na sala, bonitão, peito aberto, né? A mão suja. Porque eu espero que minha esposa, quando chega, fale, nossa, que grama maravilhosa. Que coisa linda essa grama. Mas não acontece. Eu tenho que falar, viu a grama? Na família, muitas vezes, aguardamos reconhecimento, aguardamos que alguém nos valorize, mas não é só na família, é no trabalho também. Quantos de nós trabalhamos, de alguma forma desempenhamos excelentes papéis na empresa, e nós aguardamos um reconhecimento, um valor. Às vezes nem é um aumento, é só o patrão falar assim, caprichou, hein, que coisa, que trabalho bem feito. E não acontece. Frequentemente não acontece, não estou dizendo que sempre não acontece. Mas frequentemente somos abalados porque esperamos reconhecimento, valor. Na instituição e na igreja. Na igreja. Me mato de trabalhar naquela igreja. Aí quando tem aniversário da igreja, eles entregam aqueles negocinhos, nunca ganhei um negocinho daquele. Não é assim, irmãos? Ou só acontece na PIB de Hiroshima isso? Você quer reconhecimento, o pastor tem que ter um momento no culto, todo culto, para poder agradecer a todo mundo. Até que você seja captado pela atenção do pastor ou da liderança da igreja. Você tem uma expectativa. É normal esperarmos valorização. E nesse ponto da reflexão nossa, sobretudo nas instituições. Segunda pergunta, você não se sente reconhecido no lugar onde trabalha ou na igreja que faz parte? Parece parecido, mas primeira coisa é valorização. Segundo, reconhecimento. É alguém que te chame de repente, não aqui em cima, não na plataforma, não nos holofotes, vai te chamar no canto e fala, poxa, você tocou muito bem, você cantou muito bem, seu trabalho foi muito bem feito, olha, você é um professor excelente. Mas quando isso não acontece, nós começamos a criar dentro de nós um monstro. Meu irmão, eu quero que você tenha atenção para isso. Nós começamos a criar um monstro. E nós começamos a alimentar esse monstro. Às vezes, esse monstro ele é personificado na figura do pastor, na figura de um professor, na figura de um líder de célula. Alguém que você espera valorização, que você espera reconhecimento, mas não acontece. No seu trabalho, você está desanimado, porque você nunca é valorizado pelo que faz, nunca é reconhecido pelo seu desempenho. Terceira pergunta, você se sente sendo esquecido e incomodado porque outros estejam ocupando o lugar que um dia foi seu? Isso pode ser na família, isso pode ser no trabalho, isso pode ser na igreja. Eu fico pensando quando a Ana Raquel aparecer com um namorado em casa. E se o cara for melhor do que eu? E ele começar, porque o namorado faz isso na casa da namorada. Mas é tudo jogada. Ele chega, ele resolve tudo na casa. Ele chega, ele corta a grama, ele arruma o cano, ele começa a trabalhar, começa a brilhar. E o pai fala, poxa, e a mulher tende a começar a usar o rapaz. O rapaz quer conquistar a minha filha, então vamos usufruir das habilidades. E começa a colocar para cortar grama, para arrumar a lâmpada, para limpar o encanamento. E o rapaz vira um office boy da casa, faz serviço bancário. E o marido pode começar a falar o quê? Ué, esse cara chegou outro dia, está começando a ocupar o meu lugar agora, que história é essa? E pode começar a sentir um amarguramento no coração contra esse rapaz. O coração pode começar a ficar peludo. E começa a
de repente, atrapalhar o namoro da filha, porque ele está com raiva do cara. Mas acontece também no trabalho. Aquele estagiário que chega brilhando e começa a chamar mais a atenção do chefe do que você, e você começa a ter raiva dele. Porque você percebe que ele está fazendo o seu trabalho e talvez esteja fazendo melhor do que você. Mas, meus irmãos, acontece na igreja também. Acontece na igreja. A igreja vai crescendo, vão surgindo outras pessoas e começam a se colocar à disposição para o serviço, e daqui a pouco você olha alguém fazendo aquilo que você sempre fez. Então veja bem, você não tem sido valorizado, você não está sendo reconhecido, e agora você está sendo esquecido. E você começa a cultivar uma raiva no seu coração dessas instituições, quer seja a família, essa família não serve para nada. No trabalho, não quero trabalhar mais nessa empresa, porque aqui ninguém me valoriza. Trabalho como um condenado e ninguém olha para mim. Mas também na igreja. Agora deixa eles fazerem lá, já arrumaram outro para fazer o serviço que eu fazia antes. Porque nós começamos a criar expectativas, irmãos, presta atenção. Nós começamos a criar expectativas. Nesses casos acima, criamos um culpado por causa de uma expectativa que nós alimentamos. Não fizeram nada contra nós, mas não fizeram o que esperávamos que fizessem. Está percebendo a sutileza? Não fizeram nada contra mim, mas também não fazem aquilo que eu espero que façam por mim. E aí, meus irmãos, nós enfrentamos também dois perigos. Antes disso, guarde essa frase: alguém ou uma instituição que não me fez nada de mal, mas também não me fez o bem que eu tanto esperava. Pessoas estão ficando magoadas, em casa, na família, no trabalho e na igreja. Não porque fizeram alguma coisa de ruim com eles, mas porque não fizeram aquilo que eles tanto esperavam que fizessem. Não sou reconhecido, não sou valorizado, e além de tudo, estou sendo esquecido. Dois perigos. Perigo 1, parece também certo desistir da instituição que frustra nossas expectativas. É por isso que muitos estão desistindo da família. Filhos rebeldes desistem da família. Pessoas estão desmotivadas para ir para o emprego na segunda-feira. Não querem trabalhar mais porque aquele lugar é um lugar onde ele vive desprezo e não valorização. E principalmente, irmãos, pessoas estão desistindo da igreja. Estão desistindo da igreja, porque a igreja tem frustrado as expectativas que ele mesmo criou. E atenção, irmãos, às vezes a liderança não sabe nada disso. Está acontecendo aí na sua cabeça. E o seu líder de célula não sabe, o seu professor de EBD não sabe, o seu pastor não sabe. Mas o monstro é alimentado todos os dias. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Eu não sou valorizado, eu não sou reconhecido, eu estou sendo esquecido. Nós vamos criando uma mágoa encruada, enrustida em nós. E aí nós desistimos da família, desistimos da empresa onde trabalhamos e desistimos da igreja. Estamos aí, continuamos indo aos cultos, participando das celebrações, mas dentro de nós decidimos já, não faço mais nada nesse lugar, porque não sou valorizado, porque não sou reconhecido e porque eu estou sendo substituído todos os dias. Segundo perigo, e esse é terrível, nós silenciosamente começamos a comemorar o fracasso dessas instituições. Bem feito, não me dão valor, não me reconhecem, que se lasquem.
é na empresa, quando um negócio dá errado, sua empresa perdeu milhões, e você fala, bem feito, não quiseram me ouvir. Mas é também na igreja. Não, a igreja está agora com um problema. Fizeram a escolha deles. Você percebe, irmãos, o perigo? O coração maquiavélico que surge nesse momento? A maldade, a malícia, alimentada por sentimentos egoístas, porque olhamos só para nós, guardamos só em nós mesmos esses pensamentos, alimentamos esse monstro continuamente sem falar nada para ninguém. Porque talvez se você procurasse o pastor, eu estou chateado com a igreja. Por quê? Porque eu estou sendo largado de lado aqui, pastor. Eu quero continuar trabalhando, eu quero continuar servindo. O que o pastor vai fazer? Vai colocar, que bom, meu irmão. Foi mal, vem cá, vamos trabalhar. O que você quer fazer? Pastor, aconteceu isso. Aquele dia o pastor, outro dia está falando isso comigo. Pastor na rua nem me olhou. Pastor nem me olhou. Irmãos, eu não enxergo. Eu vejo, é igual aquele rapaz da Bíblia, eu vejo como árvores. Se você não for uma árvore bem conhecida, eu não vou te reconhecer. Mas aí a pessoa está alimentando um monstro. O pastor está com um problema comigo, porque ele me tirou daquele negócio, daquele ministério. Agora passei por ele na rua, ele nem falou comigo, ele nem me cumprimentou. Aí você vai alimentando, você vai nutrindo esse monstro, que é a personificação do seu rancor, da sua amargura. Você está percebendo, irmãos, o que nós podemos nos tornar? Um cristão ateu, que crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse, porque o nosso coração está cheio de amargura, quer seja por uma pessoa que deliberadamente fez algo contra nós, ou uma instituição, que pode ter uma figura do pastor ou de um líder qualquer como alvo do seu rancor, ou pode ser toda a organização, sofrendo com o sentimento que enche o seu coração. Estas são as evidências de que eu sou um cristão ateu. Mas por quê? Porque nós precisamos olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia manda que façamos com estes sentimentos. Porque se desprezarmos a Bíblia, nós estamos mais uma vez dizendo, creio em Deus, mas Deus não existe. E quem crê em quem não existe, não pode ser impactado por Ele. Vamos para as Escrituras, meus irmãos. Resoluções bíblicas para vencermos essa quarta evidência de que somos um cristão ateu. Quando você crê em Deus, mas se recusa a perdoar. Falei com vocês que é um escape natural quando enfrentamos um problema contra alguém ou contra uma instituição, pensar, não tem por que eu perdoar essa pessoa ou esta organização. Ação, atitude deliberada também de um cristão ateu. Em primeiro lugar, o perdoar não é opcional. O que é ser opcional? É quando você pode escolher entre A ou B, ou nenhuma das opções anteriores que seja. Mas há opções para você. O perdão não é opcional. Você não tem escolha. E eu estou falando aqui, irmãos, não de uma interpretação particular minha. É uma visão clara das Escrituras. Nós não temos opção. Há uma ordem, há um comando. O perdoar não é opcional. É simplesmente o único caminho que eu tenho a seguir.
Eu quero ler alguns textos com você. Efésios 4, 31 e 32. Livrem-se, irmãos, essa frase está no imperativo de maneira clara. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se, como Deus os perdoou em Cristo. O Senhor tem um argumento poderoso. Ele não está pedindo para você fazer algo que Ele não fez. Ele está dizendo: perdoe. Livrem-se de toda amargura. Quer seja, e aí meu irmão, presta atenção, pode ser por alguém em especial que você está guardando no seu coração essa raivinha. Mas pode ser por uma instituição, por uma organização, pode ser da sua família, o seu trabalho, a sua igreja. Livre-se de toda amargura. Livrar-se da amargura contra as instituições talvez seja desconstruir esse monstro que você construiu na sua cabeça. Matar esse monstro. Porque senão esse monstro vai matar você. A graça que lhe salvou. Porque é muito fácil dizer: eu fui salvo pela graça. É lindo. E quais são as consequências desse entendimento que eu fui salvo pela graça? É de que eu não poderia por mim mesmo me salvar. Eu não sou capaz de constituir em mim habilidades, recursos, condições de alcançar a dignidade da salvação. Eu não posso. Ou seja, você vai tentar fazer o certo e não vai conseguir. Vai tentar fazer o bem por si mesmo, não vai ser capaz de fazer. É a graça de Deus que torna possível isso. Então, a graça que te salvou é a mesma graça que vai lhe dar condição de aprender a perdoar. Mas é muito difícil, você não sabe o que eu vivi, você não sabe a minha dor, você não sabe o quanto eu tenho, todas as noites, jogado alimento, nutrido, essa minha raiva que eu tenho no peito. Meu irmão, a graça que te salvou é a graça que vai carinhosamente lhe ensinar o caminho do perdão. Amém? Você está entendendo isso? Ou seja, não sei fazer, está tudo bem. Deus vai fazer com você. Segundo lugar, não dependa de sua vontade. Simplesmente obedeça. Repito, o perdão, o perdoar não é opcional. Você não tem que falar: mas pastor, não tenho vontade de perdoar. Ou aliás, você pode até falar: eu não tenho vontade de perdoar, pastor. Mas se a Bíblia manda, eu vou obedecer. Amém? Está entendendo isso, meu irmão? Não é por vontade. Aliás, a virtude não está em fazer aquilo que você tem vontade em fazer. A virtude está em fazer aquilo que você não tem vontade, mas faz porque sabe que é a vontade de Deus. Eu não tenho vontade de fazer isso, mas vou fazer, porque eu tenho que obedecer ao meu Deus. Você tem que perdoar, meu irmão. Você tem que perdoar essa pessoa. Você tem que perdoar essa instituição, matar esse monstro. Não é porque hoje vai brotar uma vontade e amanhã você vai ter toda a coragem do mundo para fazer isso. Não, é porque hoje, nesse momento, agora, você precisa ter um coração disposto a obedecer a Deus. Segundo lugar, o perdão é um provável milagre. Ou seja, humanamente dizendo ou falando, é impossível, não tem como prover esse perdão, não vai acontecer esse perdão. Então eu digo, é um milagre. É um milagre. Olha o que a Bíblia diz: abençoem quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Meu irmão, isso aqui é milagre. Milagre. Aquelas pessoas, aquelas perguntas que eu fiz que trouxe alguém na sua memória. E aí de repente você olha a Bíblia dizendo: agora você vai lá e orar e abençoar essa pessoa que te fez tanto mal. É um milagre, meu irmão.
é um milagre. Orar por quem me maltrata é milagre. É milagre. Mas eu faço por quê? Porque eu tenho vontade? Não. Porque eu tenho que obedecer. Tenho que obedecer. Vocês ouviram o que foi dito? Jesus citando a lei. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem seus inimigos e orem por quem os persegue. É fácil isso, irmãos? Não é fácil. Ore por aquele chefe seu. Ore. Ore por aquele homem que lhe fez mal na sua infância. Ore. Clame a Deus por misericórdia. Essa pessoa que decepcionou você, que mentiu contra você, essa pessoa que espalhou algo que não era verdade sobre você, ore por ela. Tenha compaixão. Mas também, meu irmão, essa instituição que no seu coração parece que te maltratou, que te machucou, que te desprezou, que te esqueceu, mate esse monstro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O perdão é um provável milagre. Que padrão você segue? Da lei, a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Me fez mal, vai receber o mal. Esse é o padrão da lei. Ou o padrão da graça. O Senhor que te recebeu na sua família, mesmo miserável homem que você é, mesmo condição pecaminosa que você está, Ele te recebeu na família por obra da graça. E Ele diz a você agora, da mesma forma, libere o perdão. Assim como eu perdoei você, libere o perdão a quem te fez mal. É lei ou é graça? Qual é o padrão? Você está disposto a ser medido pelo padrão da lei? Se Deus tiver que pesar numa balança todos os seus atos de hoje somente, atos e pensamentos, Ele fosse colocar numa balança, deixa eu ver se eu vou mandar esse rapaz para o céu ou para o inferno hoje. Se Ele fosse pesar seus pensamentos, suas atitudes, seus gestos, qual seria a conclusão que Ele chegaria a seu respeito? Não pode ser assim. Deixa Ele me medir pelas lentes da graça. Eu não mereço, mas Ele me recebe na família. Da mesma forma, irmãos, mesmo que quem te machucou, quem te maltratou não mereça, olhe para Ele com os olhos da graça. Perdoe, não porque você tem vontade, mas porque você precisa obedecer. Creia na palavra, creia na palavra. A palavra diz: ore por quem te fez mal, abençoe quem te amaldiçoou. É uma ordem da palavra. Comece. Me chamou a atenção o autor do livro nessa parte, ele compartilhando, e a ilustração desse capítulo é que ele descobre que a irmã dele foi abusada por um amigo da família. Por muitos anos, alguém que entrava na sua casa, que tinha confiança dos seus pais, um homem de mais idade, que colocava a sua irmã no colo e abusava sexualmente dela, e fez isso por muitos anos a fio. Então ele compartilha a sua experiência com Deus em aprender a perdoar aquele homem. E ele diz: todos os dias eu orava. No começo eu orei para que ele tivesse uma crise de hemorroidas. Porque a Bíblia mandou orar, mas não falou exatamente o que tinha que falar com Deus. Então eu orava: Senhor, manda para ele agora um problema de hemorroidas. Ele citou esse exemplo lá, que eu estou falando com você.
Mas depois ele foi aprendendo que ele precisava abençoar quem amaldiçoou a sua irmã, a sua família e a ele mesmo. E ele começou devagar, todos os dias: Senhor, abençoa o Max. Abençoa o Max. Tenha misericórdia dele. Abençoe o Max todos os dias. Senhor, eu declaro bênção sobre a vida daquele homem que fez mal contra a minha irmã, que trouxe reflexo para toda a vida da minha irmã. Eu clamo por bênção. Todo dia ele começou a orar, todo dia. Até que um dia ele descobriu que aquele homem tinha uma doença incurável. Chegou a um ponto tal que ele não poderia nem receber visita. Ele escreve uma carta para aquele homem. E nessa carta ele apresenta o Evangelho de Jesus para aquele homem. E passou algum tempo, aquele homem morreu. E ele se encontrou com a enfermeira. E quando se encontrou com a enfermeira que cuidou daquele homem nos últimos dias da sua vida, aquela enfermeira falou assim: eu preciso falar com você. E ela declara para ele que um dos últimos pedidos que aquele homem antes de morrer fez foi que ela lesse mais uma vez aquela carta. E ele entrega a sua vida para Jesus. Depois de que ele lê aquela carta de um homem que aprendeu a perdoar. O julgamento é por conta de Deus. Como Deus vai proceder com essas pessoas que nos fizeram mal, é um problema dele. O que nós temos que fazer é nos livrar de toda a carga da amargura, do rancor, da raiva e liberar o perdão. Amém? Eu sei que é fácil falar amém, mas Deus quer fazer mais com você nesta noite. Em relação à amargura contra alguém, ou à amargura contra uma instituição. Por último, o perdão é um portal que, ao atravessarmos, nós vivenciamos a plenitude de Deus. Nós conhecemos textos bíblicos que afirmam que assim como Deus nos perdoou, devemos também perdoar. Nós conhecemos, por exemplo, a oração que Jesus ensinou. Perdoa as nossas ofensas, assim como. Ou seja, eu estou condicionando o perdão de Deus a mim e aos meus erros, aos meus pecados, à minha capacidade, ou à minha atitude de perdoar a outros. Não é verdade? Está amarrado, está preso, está vinculado, assim como eu tenho perdoado o Senhor, me perdoe também. Ou seja, eu não tenho perdoado, então não precisa me perdoar, Senhor. Eu tenho perdoado alguns tipos de pecados contra mim, mas não todos. Então, de igual forma, o Senhor também me perdoa alguns pecados, somente não todos. Nós sabemos disso, irmãos. Nós sabemos, mas nós corremos o risco de continuar esquecendo que Deus existe, esquecendo que há uma ordem sobre o perdão, andando longe desse portal, que ao atravessarmos, nós vamos viver o mais de Deus. Nós oramos hoje aqui por isso. Mais de Deus. Mais de Deus. Olha esse texto. Perdoa nossos pecados assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixes cair em tentação. É a oração que Jesus ensinou. Agora, esta passagem eu quero chamar a sua atenção para o coração esperançoso que Deus tem a nosso respeito. Visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado. Meu irmão, Deus olha para você e fala: é o meu santo, é o meu separado. Ele não é como todo mundo, ele é diferente, ele é separado, ele é distinto, ele é retirado do bolo,
Ele é santo, Ele também é amado por mim. Então veja bem, visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado, revistam-se. E aí essa palavra me levou a um pensamento, revestir. Ou seja, o que é revestir? É vestir de novo. Então há um movimento aqui, revistam-se. Ainda que hoje você teve algum problema e você se afastou desse sentimento de compaixão, amanhã revista-se da compaixão. Revista-se da bondade. Eu estava indo muito bem, mas aí eu fraquejei, eu falhei. Então revista-se, coloca de novo a bondade em si mesmo. Não abandone, não desista. Revista-se da humildade, da mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Quero falar de novo a primeira frase desse texto. Visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado. Há uma expectativa de Deus a seu respeito. A nosso respeito, irmãos. Paulo está falando, olha, já que vocês foram escolhidos por Deus para ser o seu povo, então faz favor. Todo dia, se for preciso, vista de novo, e vista de novo, e vista outra vez. Da bondade, da humildade, da mansidão, da paciência. E perdoe. Lembre-se de que o Senhor os perdoou. Mais uma vez, Paulo está trazendo à nossa memória. Eu não estou pedindo para vocês fazerem uma coisa que eu não fiz por vocês. Lembre-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Em primeiro lugar, a amargura nos prende à dor. O perdão nos liberta para o amor incondicional. O que é o amor incondicional? Eu não dependo de condições para amar. Então, quando Jesus dá a ordem para nós amarmos nossos inimigos, Ele está dizendo, esse amor, ele é sem condições. Você pode falar assim, de maneira muito simples, mas não tem condição de fazer isso, como é que eu vou amar esse cara? É para amar, porque é para amar sem condições mesmo. Como é que eu vou amar essa instituição que fez tanto mal para mim? Porque talvez o teu monstro esteja tão grande, que você desistiu da igreja. É um amor que não espera nada em troca. Você entrega, sem esperar reconhecimento. Presta atenção, você entrega, sem esperar valorização. Você entrega sem esperar tapinha nas costas. Você entrega sem esperar aumento de salário. Você entrega, porque Jesus também disse que é melhor entregar, é melhor dar, do que receber. Nós só vivemos o mais de Deus existem muitas formas de receber mais de Deus, muitas, mas é impossível, ainda que todas as outras estejam validadas na sua vida, é impossível receber o mais de Deus. E aí eu faço um corte para te lembrar que eu não estou fazendo loucura aqui. Eu não estou falando loucura. O mais de Deus é obrigação nossa. Porque o Senhor fez o quê? Ele deu profetas, Ele deu pastores, Ele deu evangelistas, Ele deu mestres, para nos ensinar. Até que cheguemos à estatura do varão perfeito. E então, meu querido, tem mais de Deus para você. Tem mais de Deus. Mas não vamos atravessar o portal que nos leva ao mais de Deus, se o nosso coração continuar
paralisado, ancorado na dor, preso naquilo que lhe machuca, sem que liberemos o perdão. Obedeça, mesmo sem ter vontade nenhuma. Não tenho vontade, pastor. Está tudo bem. Eu faço muita coisa todo dia que eu não tenho vontade nenhuma. Coisas espirituais. Mas eu faço porque eu preciso obedecer. Por último, há uma frase muito conhecida, Fernando Pessoa, que eu não sei por que essa frase veio à minha mente. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. A Bíblia é muito melhor com as frases. E eu fiquei pensando no que a Bíblia fala sobre a alma pequena. A alma pequena é a alma que não perdoou. Porque se a alma é o lugar onde nós guardamos sentimentos, onde nós guardamos emoções, se a alma é o lugar onde guardamos projetos, aquilo que idealizamos, se a alma é o repositório de aspirações, se é na alma que eu coloco os lugares que eu quero chegar, as conquistas que eu quero ter, se é na alma que eu guardo os meus amores. O que é a alma pequena? O que seria uma alma pequena? É uma alma onde Deus não cabe. A alma que não perdoou é a alma onde Deus não cabe. Deus não pode abençoar os seus sonhos, os seus projetos, não pode abençoar as suas aspirações. Deus não pode acalentar as suas expectativas positivas com relação ao seu casamento, aos seus negócios. Deus não pode estender a sua mão e abençoar se na sua alma não há espaço para Ele. A alma pequena é a alma onde não há lugar para Deus. Porque quando Deus chega com um coração que perdoou, que liberou perdão, Ele chega e tudo vai fazer sentido. O perdão é o portal que nós temos que atravessar, meus irmãos. Se nós queremos estar cheios de Deus. Se nós continuarmos ancorados na amargura, nós não saímos do lugar. Quantas pessoas estão paralisadas? E aqui nessa congregação é provável que muitas pessoas estão com suas vidas paralisadas e não enxergaram ainda que estão paralisadas, estagnadas, estacionadas, porque a sua alma está ancorada na amargura. Libere o perdão, em nome de Jesus. Quero terminar. Quais são as vozes que você terá que calar dentro de você para caminhar em direção ao perdão? Primeira voz que você vai ter que calar, e talvez você vai se identificar com algumas dessas vozes. Perdoar é se rebaixar, não faça isso. Segunda voz, você não precisa deles. Você não precisa dele, você é autossuficiente, você pode viver sem esse relacionamento, você pode continuar com esse relacionamento rompido, você pode continuar, deixar ele saber que você está com raiva dele, entregue a ele ainda um pouco mais do seu desprezo,
vozes do inferno. Ele precisa sentir a sua falta. Vai continuar sem ver os meus dentes. Irmãos, tem pessoas que fazem um esforço tão grande para expressar que continua com raiva do outro. O outro chegou no ambiente, ele não pode saber que eu estou bem. Ele tem que perceber que ele me faz mal. Então, está feliz, mas muda o seu semblante. Ele precisa sentir falta de mim. É uma voz do inferno falando muitas vezes no nosso coração. Você já falou tão mal deles ou dele, já falou tão mal da igreja, já falou tão mal do seu trabalho, já falou tão mal do seu noivo, da sua noiva, do seu marido, da sua esposa, já falou tão mal daquele irmão da igreja, já reclamou tanto de que aquela pessoa fez com você, você espalhou tanta maledicência, que se você perdoá-los, ou perdoá-lo, terá que ficar se justificando para muita gente. Então o diabo fala o seguinte: guarda isso aí, fica quieto, isso quieto. Você vai voltar para aquela igreja, mas você falou tão mal dela. E aí a gente, franguinho, tolinho, a gente enfia o rabinho entre as pernas e fala: tem razão, eu não tenho coragem de matar esse gigante, esse monstro, e reconstruir esse relacionamento. Perdoe, não porque você tem vontade, meu querido, mas porque você precisa obedecer. Quero terminar com esse texto que nós começamos. Vamos pedir ajuda a Deus, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dEle. Você precisa pedir ajuda a Deus hoje? Amém? Precisa pedir ajuda a Deus? Então feche os seus olhos.